Então, nesta lição, nós vamos olhar um pouco mais sobre perguntas, ou seja, a segunda maior categoria de perguntas no inglês, que nós chamamos de WH questions. E a razão por que chamamos de WH questions é porque todas essas palavras de pergunta no inglês têm essas duas letras. Tem essas duas letras, W e H, ou no inglês, WH. Então, mas aí, que tipo de pergunta é essa, né? Então, são parecidos com esses daqui. Por exemplo, onde ele vai dormir? Por que ele está aqui? Quem vai fazer compras? E etc., né? Essas outras perguntas que temos. Mas veja que no início da sentença nós temos essas palavras. Onde? Quem? O que? Como? Quando? Quanto? Essas palavras também tem no inglês. Então, vamos ver como usar alguns deles. Então, primeiro nós temos onde ele vai dormir. Então, onde? Como você fala onde no inglês? Você fala where. Aí vem o resto da frase. Ele, he, vai, will dormir. Ah, mas tem algo errado aqui. O que é, né? Mas tem algo errado aqui. Mas tem algo errado aqui. O que é, né? Will. Bom, isso aí, will, né? O will tá no lugar errado, porque will tem que vir antes. Então, uma coisa que eu queria destacar aqui é essa categoria de pergunta e como essas perguntas são diferentes das perguntas que fizemos antes. Então, antes nós olhamos perguntas de sim ou não, ou yes, no questions, onde a resposta certa seria yes or no, né? Sim ou não. Mas aqui, mas vamos olhar essa pergunta aqui, ver se bate essa resposta, né? Onde ele vai dormir? Sim. Não faz sentido, não tem sentido falar assim. Mesmo jeito no inglês. É uma pergunta do mesmo jeito, mas é um outro tipo de pergunta, uma outra categoria de pergunta. Então, como formamos essas perguntas no inglês? Então, tem os mesmos passos que os yes-no questions. Então, primeiro você pensa na sua sentença que você quer. Então, primeiro você pensa sobre a pergunta que você quer fazer. Então, segundo, você traduz para o inglês. Aí, terceiro, precisa olhar o verbo, né? Porque se for can, will, ou um dos verbos de be, né? Is, am, are, was or were, você tem que colocar essas palavras no início. Mas, se for qualquer outro verbo, você coloca do no início. Então, eu vou resumir isso aqui. Aí, inserimos o do. Então, esse é o padrão para formar uma pergunta de sim ou não, ou yes-no question. Para fazer uma pergunta, para fazer um WH question, ou seja, essas perguntas um pouco mais complicadas, né, um pouco mais avançadas, você simplesmente adiciona essa palavra antes. Simplesmente coloca antes. Então, vamos fazer isso agora. Então, coloca, põe a palavra, o WH question no início da frase. E pronto, você fez a pergunta. É só isso. Então, é bem simples, né? Esses são os passos e acabou. Então, vamos praticar com essas palavras aqui. Então, vamos praticar com essas sentenças e essas perguntas que temos aqui. Então, onde? Como você fala onde no inglês? Where. Então, primeiro, já pensamos em nossa pergunta, tá aqui. Vamos traduzir para o inglês. Segundo passo. Where
he will sleep. Aí, insere o do ou troca início, vértice, be, can, will, something, algo, algo aqui, né? Então, vamos olhar. Tem uma palavra will, né? O que vamos fazer? Inverte, coloca antes. Aí você troca, né? Will, você tira daqui e coloca aqui. Will. Where will he sleep? Aí é uma pergunta perfeita no inglês. Gramaticamente, tá bonita, faz sentido, tudo certo. Beleza. Próximo. Por que ele está aqui? Primeiro, traduzir para o inglês. Why he is here. Né? Palavra por palavra. Por que? Why. Ele, he, está, is, aqui, here. Aí olhamos, o verbo aqui é um desses que precisamos trocar. É um desses que precisamos trocar. Então é is. Então vamos trocar. Tira o is daqui, coloca aqui antes. Is. Why is he here? Próximo. Quem. No inglês, quem é who. E aí vai, will, fazer, do. Aí, fazer compras é tipo uma expressão, né, no português. Também no inglês. Então, literalmente, você não consegue traduzir fazer compras para o inglês. Mas temos nossa própria expressão que usamos, que é go shopping. É assim que falamos, né? É exatamente a mesma ideia. Fazer compras é go shopping. Aí olhamos, né? Tem um verbo que precisamos trocar. Will. Tem will. E aí esse aqui, will. Ótimo. Aí olhamos, né? Mas trocar para onde? Não tem aonde colocar. Entendeu? Então, eu coloquei essa pergunta aqui de propósito, porque você não pode inverter o will com nada. Porque essa palavra de pergunta, né? Who, precisa ser no início. Então, você não pode trocar will com who, porque essa aqui tem que ser a primeira palavra. Mas o will já está no lugar certo. Então, você não precisa fazer nada. Entendeu? Então, ótimo. Próximo. O que? Né? Como você fala o que no inglês? No inglês, você fala what. E aí, what? Você, you, quer, want to eat. Comer, to eat. Aí essa é a nossa frase, né? What you want to eat. O que você quer comer? What you want to eat. Então, olhamos, né? Insere o do ou inverte, né? Vamos olhar o verbo aqui. Então, esse verbo é will, be ou can? Não. Então, precisamos inserir o do. Onde colocamos? No início da frase. Ou seja, colocamos bem aqui, né? No início da frase, mas a palavra de pergunta, né? Esse WH question tem que ser a primeira palavra na pergunta. Então, ele vira what do you want to eat? Entendeu? Gramática perfeita aqui. What do you want to eat? Esse do aqui, eu já falei isso, né? Mas esse do aqui não existe no português. Você não consegue traduzir ele de forma alguma, tá? Não tem. Desculpa. Por isso eu ensinei dessa forma, né? Para você simplesmente colocar no início da frase. Essa é uma palavra difícil para entender. Somos nativos, né? Então sabemos usar. Mas explicar essa palavra, você precisa já falar inglês para poder entender a gramática que tem aqui. E, sendo que ainda estamos aprendendo inglês, não faz sentido gastar horas e horas e horas tentando explicar as regras gramaticais que têm a ver com essa palavra, né? Ignora, por enquanto, e só entende que é assim que usamos. E aí você vai falar perfeito. As pessoas vão te entender, que é a parte mais importante. Então, continuando. Como você faz isto? Né? No português, como? How. Você, you, faz do isto, this. How you do this. How you do this. Como você faz isto? Né? Aí olhamos o verbo, né, que está aqui, do.
né? Do significa fazer, né? Ou faz. Então, do. Do é um desses daqui. Be, will, can. No. Aí precisamos inserir o do. Aí você coloca 2 vezes. É engraçado. How do you do this? Igual eu falei agora, né? Esse do é complicado, porque aqui ele tá 2 vezes. E são completamente diferentes as ideias, né? Esse do, que tá aqui, tem no português. E é um sentido simplesmente de fazer, né? De fazer alguma coisa. Esse do aqui não existe. Aí, por isso eu estava falando que esse do é muito complicado, porque você pode ter ele 2 vezes, a mesma palavra, 2 vezes na mesma sentença, mas o sentido, o significado, a função dentro da sentença dessas 2 palavras são completamente diferentes e não tem nada a ver um com o outro. Não tente entender isso, é super avançado, mas só entende como usar, como aplicar, como fazer, fazer isto, né? Fazer. Esse aqui é fazer. Esse aqui é o marcador, né? Indicando pergunta. Então, a próxima é quando. Quando é when. Ela, she, vai, will, chegar, arrive. Entendeu? Tradução. E aí, qual é o verbo que temos aqui? Tem o will. Então, precisamos trocar. Então, tira o will daqui e coloca aqui antes. E aí, por último, o WH question vai no início, perfeito. When will she arrive? Perfeito. E por último, aqui nós temos quanto. Como faz esse quanto? Então, quanto é um pouquinho diferente no inglês. Então, quanto no inglês é how much. E aí, custa é costs. Aí, olhamos. Aí, seguimos nossos passos. Estamos com be, will ou can. Não tem aqui. Então, precisamos inserir o do, né? Igual está falando aqui. How much do costs? Aí chegamos a um problema, né? Porque essa sentença não está certa. Então, e agora, o que fazemos, né? Seguimos os passos e agora não funciona. E aí? É por causa de quanto. Quanto, no português, é igual a todos esses daqui. Mas, vê que no inglês, how much é diferente de todos esses daqui. When, uma palavra. How, uma palavra. Uma palavra, uma palavra. 2 palavras aqui. Entendeu? Isso muda a gramática no inglês. Isso muda a gramática bastante. Então, quando você quer perguntar quanto custa, ou quantas coisas tem, ou quanto alguma coisa, você tem que ter alguma coisa na sentença. Então, olha a sentença aqui no inglês. How much does costs? O quê? Mesmo no português, quanto custa? Estamos falando sobre o quê? Sapatos? Bolo? Casa? Entendeu? Não sabemos o que é. E no inglês você tem que falar o que é. Ou pelo menos falar que existe alguma coisa. Você não pode simplesmente falar nada. Quanto custa não é uma expressão que pode existir na gramática inglesa. Então, como expressamos essa ideia, né? Porque podemos falar, mas temos que usar regras diferentes, de uma maneira um pouco diferente. Então, a maneira mais simples de fazer isso. How much do it costs? Só adiciona esse it lá no meio. Porque o it, igual estávamos falando antes, né? Ele e ela significa ele ou ela, mas é para coisas, né? How much it costs. Está referindo a alguma coisa. Algum bolo, alguma casa, um sapato, um tênis, um computador, um celular, alguma coisa. Está referindo para algo. E no inglês você tem que falar esse it. Ou você fala a coisa inteira, né? How much do the house costs? Você fala a coisa mesmo. The house, the shoes. Ou the cake. Você tem que falar a coisa ou você fala it.
como é que faz? Mas ainda existe mais um problema. Não um problema, mas mais um ponto aqui. Vocês sabem o que vocês conseguem perceber? Então, por usarmos o it, agora estamos naquela terceira pessoa singular. Né? Essa terceira pessoa singular, igual falamos muitas lições antes, é onde você coloca S. Todas as outras palavras, todas as outras conjugações, todas as outras situações, você só coloca o verbo. Não precisa conjugar, não precisa estruturar, nem nada disso. Mas, na terceira pessoa singular, ou seja, it, você tem que modificar o verbo. Modificar a pessoa, modificar a conjugação, né, do verbo. Só um pouquinho. E para esse verbo do, você coloca es. How much does it cost? Aí, tiramos o S daqui, porque aí você tem dois verbos conjugados um do lado do outro, né? Does e costs, que não dá. Não dá no português e também não dá no inglês. Então, tiramos o S daqui. Agora, essa sentença está perfeita. How much does it cost?